Introdução aos estudos antropológicos, delimitações da antropologia cultural. Olá, tudo bem? Nós vamos falar de antropologia cultural. Uma ciência que faz parte das ciências humanas, junto com a sociologia e a ciência política. São todas ciências que têm como objeto de estudo o homem, mas cada uma delas a partir de uma abordagem. Então, o que é a antropologia? Antropologia é a ciência que estuda o homem, e o homem por inteiro. O que quer dizer isso? Ela vai trabalhar características biológicas, a gente tem um ramo da antropologia que trata da antropologia biológica, quer dizer, o processo evolutivo do homem enquanto animal. Também temos uma abordagem em torno das questões sociais, culturais, e o nosso foco aqui, na antropologia cultural, é trabalhar os aspectos relacionados a essa produção humana, que é a cultura. Então, o que seria? Vai trabalhar comportamento humano, vai trabalhar crenças, vai trabalhar aspectos religiosos, por exemplo, vai trabalhar costumes. Então, tudo aquilo que constitui o que a gente chama de cultura. Vamos pensar bem que o ser humano é o único animal capaz de pensar sobre o próprio mundo. E ele faz isso através da cultura. Mas, por outro lado, como ele poderia fazer isso? Se ele vivesse isolado, por exemplo, ele não poderia. Nós não somos seres feitos para viver isolados. A gente precisa estar em interação. Então, nós precisamos da convivência humana. Vocês já pensaram sobre isso? O que acontece com o indivíduo que por alguma razão é impedido ou não consegue, não se tornou possível para ele conviver com os seus pares, conviver com outros indivíduos? Ele se torna um ser que não consegue viver em sociedade. Por quê? Porque ele não aprendeu a ser humano. É interessante isso, né? Porque a gente tem tão óbvio que nós somos seres humanos, mas nós aprendemos isso. Senão nós seríamos animais. Se vocês pensarem bem, vamos dar um exemplo aqui, o bebê humano, por exemplo. O bebê humano é o mais frágil da cadeia, porque ele precisa ser cuidado, mas não só para a sua sobrevivência, ele precisa ser cuidado para aprender a ser humano. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque a antropologia cultural ela vai nos propor a discussão desse processo de humanização. E esse processo de humanização, ele se dá por meio da produção